Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Lucas e seja bem-vindo ao canal Lucas Martins Dev. Esse canal aqui é um canal que fala a respeito de programação, fala a respeito de tecnologias e também vai ter alguns tutoriais aqui que eu vou colocar aqui no canal em formato de vídeo. Mas ultimamente eu tenho tentado trabalhar com notícias de tecnologias também, exatamente porque é interessante se manter atualizado e saber o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Por isso eu estou testando aqui alguns vídeos com relação a notícias sobre tecnologia. E nesse vídeo aqui, eu quero falar a respeito de uma notícia relacionada ao mundo da IA. Então, é uma notícia que ela não é tão recente assim, já tem alguns dias que ela já foi noticiada, mas que é pertinente uma análise, um comentário a respeito dessa notícia, porque é muito interessante a notícia. Eu estou aqui no portal G1 da Rede Globo e estou na seção de tecnologia, e o título dessa notícia é Anthropic suspende modelos de IA após eu restringir acesso de estrangeiros. Então, houve aí um pânico, basicamente, por parte do governo dos Estados Unidos com relação ao acesso à IA mais recente da Anthropic, é, a Mito 5, com relação ao acesso mais especificamente da IA Fable 5. Então, eu vou ler aqui a notícia, vamos entender do que se trata exatamente. Diz assim: a empresa de inteligência artificial Anthropic anunciou nesta sexta-feira a suspensão global de dois de seus modelos mais recentes, o Fable 5 e o Mito 5, após receber uma determinação do governo dos Estados Unidos baseada em questões de segurança nacional. Segundo a companhia, a ordem impede que qualquer cidadão estrangeiro tenha acesso aos sistemas, independentemente de estar dentro ou fora do ZEUA. A restrição também se aplica a funcionários estrangeiros da própria Anthropic. Diante da abrangência da medida, a empresa decidiu desativar imediatamente os dois modelos para todos os usuários. Em comunicado, afirmou que o efeito dessa ordem é que precisamos desativar imediatamente o Fable 5 e o Mito 5 para todos os nossos usuários, a fim de garantir o cumprimento da determinação. Os demais sistemas da companhia seguem disponíveis normalmente. Aqui tem um, um post da Anthropic, que deve ter publicado em uma rede social, possivelmente o X, e do caso aqui, continuando a leitura, diz assim: a decisão está entre as medidas mais amplas já adotadas pelo governo americano para restringir o acesso a ferramentas avançadas de inteligência artificial, e foi anunciada por alguns dias após o lançamento público do Fable 5 e cerca de 10 dias depois de o presidente Donald Trump assinar uma ordem executiva que cria mecanismos para avaliar possíveis riscos à segurança nacional antes da divulgação de novos sistemas de IA. Então, houve basicamente aqui um medo por parte do governo americano em que pessoas de outros países, no caso estrangeiros, tivessem acesso a uma IA tão avançada. E por que que isso aconteceu, basicamente? Porque imagine aí um hacker experiente que entende de sistemas financeiros tendo um acesso a uma IA tão avançada e podendo automatizar processos de ataque de força bruta, ataques de outras ordens, né, de grandeza maior, e podendo ter acesso a sistemas financeiros inteiros, podendo fazer estragos grandes. Então, esse era o medo do governo e também outras questões de segurança nacional, por exemplo, ter acesso a informações sensíveis do governo. Por exemplo, hackers de outros países, como hackers coreanos, hackers chineses, eles atacam agências dos Estados Unidos exatamente para obter informações sigilosas, né? Também tem a questão de segredos comerciais, segredos industriais, segredos militares, e que isso afeta diretamente a questão da segurança nacional dos Estados Unidos. Então foi por isso que o governo resolveu agir e colocar um ponto final nisso, por enquanto, para que houvesse uma questão de preservação da segurança nacional. Enquanto esses modelos não forem restringidos com questões de acessos a recursos, o Mito 5 e o Fable 5 vai ficar restrito apenas a usuários americanos aí selecionados pelo governo, basicamente, porque não é todo mundo
nos Estados Unidos que vai ter acesso a essa IA. Então é por isso que houve essa questão desse corte, vamos dizer assim, desse boicote por parte do governo à IA da Anthropic, mas isso não é um caso definitivo, eles vão dar um jeito de voltar a deixar essa IA disponível, mas de forma mais restrita, de forma mais controlada, vamos dizer assim. Continuando a leitura da notícia, aqui diz assim: Anthropic questiona a justificativa do governo americano. Embora tenha cumprido a determinação, a Anthropic questionou a forma como o processo foi conduzido. Segundo a empresa, a diretiva foi recebida na tarde de sexta-feira e não apresentava informações detalhadas sobre quais seriam os riscos identificados pelas autoridades. A companhia afirmou acreditar que a preocupação do governo esteja relacionada a uma possível forma de contornar algumas das barreiras de segurança do Fable 5. Após analisar a demonstração apresentada pelas autoridades, a empresa concluiu que a técnica apontada permitia identificar apenas um número limitado de falhas já conhecidas e que capacidades semelhantes podem ser encontradas em outros sistemas disponíveis no mercado. A Anthropic também informou que submeteu o Fable 5 a uma série de testes antes do lançamento, em parceria com órgãos governamentais, organizações independentes e equipes internas. De acordo com a empresa, os resultados indicaram que as proteções adotadas no modelo são mais eficazes do que as utilizadas em versões anteriores. No comunicado, a companhia afirmou discordar da retirada de um produto amplamente disponibilizado ao público com base em um método específico de contornar suas proteções. Abre aspas. Acreditamos que o governo deveria ter capacidade de bloquear implantações inseguras como parte de um processo legal transparente, justo, claro e fundamentado em fatos técnicos. Fecha aspas, declarou. Abre aspas novamente. Esta ação não está em conformidade com esses princípios. Fecha aspas. A empresa classificou o episódio como um mal-entendido e disse estar trabalhando para estabelecer o acesso aos dois modelos o mais breve possível. Até o momento, o governo americano não divulgou detalhes adicionais sobre as preocupações que motivaram a restrição. Bem, isso aqui fica claro dizer que a preocupação do governo americano é realmente com a segurança financeira, com a segurança militar, com a segurança de segredos comerciais e segredos industriais dos Estados Unidos. Então, o governo teme por várias áreas, porque uma inteligência artificial que ela tem o poder de codar de uma forma avançada, descobrir segredos e às vezes até descobrir bugs difíceis que um programador comum levaria meses ou até muito mais tempo para descobrir. Uma IA como essa descobre em questão de minutos. Então, isso é realmente uma coisa preocupante, porque o problema em si é o nível de inteligência a qual a IA vem atingindo. Então, a Mito 5 e a IA Fable 5, para o governo, são perigosíssimas, porque se caírem em mãos erradas, se forem utilizadas por estrangeiros, principalmente por russos, chineses e coreanos, que são nações que são, vamos dizer assim, adversárias dos Estados Unidos, e que querem muito saber os segredos americanos, espionar os americanos e saber mais sobre a segurança americana. Então, isso é um risco exatamente para a segurança nacional dos Estados Unidos. Então, é por isso que o governo americano interviu com relação ao lançamento da Mito 5 e da Fable 5. Mas acredito eu, como a própria notícia falou aqui, que isso será algo temporariamente estabelecido, porque essa IA ela vai ser disponibilizada primeiramente para departamentos de segurança dos Estados Unidos e para programadores e para pessoas relacionadas ao governo, né? Pesquisadores de segurança que estão ligados ao governo. Primeiramente, essa IA foi proibida para o mundo todo e também para pessoas comuns nos Estados Unidos e foi liberada apenas para pessoas ligadas ao governo ou órgãos ligados ao governo. Então, isso acaba por ser uma forma do governo garantir que essa IA não passará dos limites, né? Vamos dizer assim, e que não trará grandes problemas para a economia, para a segurança nacional. Então, o governo tem razão em fazer isso,
A Anthropic está colocando todas as barreiras possíveis para que a IA não cometa erros, e nem seja usada para o mal. Então, isso é uma notícia que é interessante porque a gente pode ver a evolução da IA. Né? Antigamente, considerávamos uma inteligência só o fato de, no editor de código, existir um autocomplete, um autocomplete de código, um autocomplete de funções, um autocomplete de palavras. Isso já era uma forma de inteligência. Hoje a IA, ela promove automações, ela lê código, ela lê projetos, ela faz análises, ela corrige erros, ela se autocorrige, ela se auto-melhora, ela aprende, ela guarda contexto, ela está cada vez mais poderosa, recebendo cada vez mais parâmetros e se tornando mais inteligentes, né? Então, é complicado saber aonde isso vai chegar, né? Será que chegaremos um dia a IA de inteligência geral, a IA de inteligência independente, que pensa por si própria, né? Muitos chegam até a fantasiar, dizer que um dia a IA se tornará a Skynet do futuro, né? Como no filme O Exterminador do Futuro. Mas ah, eu não acredito que chegue a esse ponto porque o ser humano vai colocar freio nisso, né? Vai colocar barreiras para que isso não aconteça. Então, o ser humano vai colocar barreiras para que isso não aconteça, vai colocar limites na IA. Então, eu vejo por esse lado. Eu espero que você tenha gostado da minha opinião aqui a respeito dessa notícia. Se você tem alguma opinião diferente, deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e eu te vejo na próxima. Tchau.